A lua desapareceu por completo naquela noite de setembro de 1858. Na escuridão total da senzala, Helena sente suas mãos tremerem enquanto trabalha no metal frio do grilhão preso ao seu tornozelo. 6 meses de barriga, costas marcadas por cicatrizes recentes, e uma certeza que arde mais que qualquer chicotada. Se não fugir esta noite, sua filha será afogada no rio assim que nascer. O barulho de correntes frouxas ecoa baixinho no silêncio pesado. Ao redor, 37 pessoas dormem no chão de terra batida, exaustas demais para acordar. O cheiro de suor, sangue seco e desespero impregna cada respiração. Helena morde o lábio inferior até sentir gosto de ferro. A dor a mantém focada. Do lado de fora, Severino ronca bêbado depois da festa dos senhores. É agora ou nunca. Mas o que Helena tinha feito para merecer aquilo? Tinha roubado? Não. Tinha matado alguém? Não. Tinha tentado envenenar a comida da Casa Grande? Também não. O crime de Helena foi nascer com olhos azuis. Aqueles olhos que brilhavam como pedaços de céu num rosto negro transformaram-na em obsessão para o barão Carlos de Almeida Campos. E naquele Brasil de 1858, onde a escravidão ainda estruturava cada aspecto da vida, ser escrava e despertar desejo num senhor significava uma sentença pior que a morte. Significava sobreviver ao inferno todos os dias, sem poder gritar, sem poder fugir, sem poder morrer. Esta noite, Helena vai quebrar essas correntes, ou morrer tentando. E eu prometo a você, até o final desta história, você vai entender por que a fuga de uma escrava grávida de 19 anos abalou uma fazenda inteira, inspirou dezenas de outras fugas e provou que existem limites para o que um ser humano pode suportar antes de escolher a liberdade ou a morte. Antes de continuar, me conta uma coisa. Você está assistindo de qual cidade, qual estado do Brasil? Ou está em outro país? Deixa nos comentários. Quero saber por que esta história aconteceu aqui, na nossa terra, há apenas 166 anos. Não é história antiga de outro continente. É história do Brasil. E sabe o que mais assusta? Esta história poderia ter acontecido em qualquer fazenda do interior, em qualquer província, com qualquer nome, porque o que você vai ouvir não foi exceção. Foi regra. Se esta é sua primeira vez aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais que foram apagadas dos livros. Histórias de pessoas que resistiram quando tudo conspirava para quebrá-las. Histórias que merecem ser lembradas. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir vai te deixar com raiva, com dor no peito, mas também com uma admiração profunda pela força humana. Vamos voltar ao começo. Brasil, província do Rio de Janeiro. Ano de 1858. Faz apenas 4 anos que o tráfico negreiro transatlântico foi oficialmente proibido, mas a escravidão ainda é a base de tudo. Da economia, da sociedade, da riqueza das elites. Neste exato momento, mais de 1,5 milhão de pessoas negras vivem em cativeiro neste país. Para você ter uma ideia do tamanho dessa atrocidade. 1,5 milhão de seres humanos considerados propriedade. Gente com nome, história, sonhos, tratada como objeto. Como gado, como coisa. Os barões do café, esses homens que construíram fortunas nas costas de escravizados, exercem poder absoluto. E quando eu digo absoluto, é literal. Um senhor de escravos podia espancar, mutilar, estuprar, matar, e na maioria das vezes nada acontecia. Nenhuma punição, nenhuma justiça. A lei estava do lado deles. A igreja estava do lado deles. A sociedade inteira estava estruturada para protegê-los e ignorar o sofrimento de quem eles escravizavam. E as mulheres negras? Essas enfrentavam uma tortura dupla. Além de trabalhar até a exaustão nas lavouras ou nas casas grandes, eram estupradas sistematicamente. Pelos senhores, pelos feitores, pelos capatazes, pelos filhos dos senhores. Não havia proteção. Não havia lei que as defendesse. Não havia para onde correr. É neste contexto de horror normalizado que nossa história acontece. A fazenda Campos Verdes ficava no interior da província do Rio de Janeiro, cercada por montanhas cobertas de mata atlântica e plantações intermináveis de café. A sede da fazenda era uma construção imponente de 2 andares, paredes brancas, varandas largas. Do lado de fora, jardins bem cuidados. Do lado de dentro, móveis europeus, cristais, prataria. A 300 metros dali, as senzalas. Construções baixas, sem janelas, chão de terra batida, espaço mal suficiente para os corpos deitarem. Ali viviam cerca de 200 pessoas escravizadas. Homens, mulheres, crianças. Acordavam antes do sol nascer e trabalhavam até não enxergar mais nada na escuridão. O dono de tudo isso era o barão Carlos de Almeida Campos. 45 anos, viúvo há 2. Na cidade, era visto como um homem respeitável, católico devoto, benfeitor da igreja local.
Nas missas de domingo, sentava na primeira fileira, rezava o terço, doava generosamente. Na fazenda, era outra pessoa. Carlos de Almeida acreditava de verdade que os escravizados eram sua propriedade absoluta, que ele tinha direito não apenas ao trabalho deles, mas aos corpos, às vontades, às vidas. Para ele, questionar isso seria como questionar seu direito de colher o café que plantou. Severino, o feitor-mor, era o braço armado desse poder. 40 anos, corpo marcado de cicatrizes de brigas antigas, olhos fundos e frios. Severino não tinha família, não tinha nada além da posição de poder que exercia com prazer sádico. O chicote que carregava tinha nome: Maria Cala-Boca. E todos na fazenda sabiam o barulho que ela fazia ao rasgar pele. Dona Eulália Campos, filha única do barão, tinha 23 anos quando voltou da corte depois de concluir sua educação em um colégio para moças da elite. Bonita, segundo os padrões da época, instruída em francês e piano, Eulália carregava uma frustração corrosiva. Não havia se casado. Nenhum pretendente à altura havia pedido sua mão. Quando descobriu que o pai visitava as senzalas à noite, que tinha suas preferidas, Eulália não direcionou a raiva para ele. Direcionou para as escravizadas, principalmente para uma. A rotina na fazenda Campos Verdes começava às 4 da manhã com o sino tocando. Nas senzalas, corpos exaustos se levantavam da terra fria. Formavam fila para receber a ração do dia. Farinha de mandioca, feijão cozido sem sal, às vezes um pedaço de carne seca, dura como couro. Às 5 horas, todos já estavam nos cafezais. Homens carregavam cestos de 60 quilos nas costas. Mulheres colhiam sob o sol escaldante. Crianças de 7, 8 anos carregavam água e afastavam pássaros. Severino circulava montado em seu cavalo. Maria Cala-Boca sempre à mão. Qualquer movimento considerado lento, qualquer pausa para respirar, qualquer gesto que parecesse preguiça, era punido na hora. O chicote cantava no ar antes do grito de dor. Ao meio-dia, 30 minutos de descanso debaixo de árvores. Comiam o resto da farinha, bebiam água morna de barris que ficavam ao sol. Depois voltavam ao trabalho até o sol se pôr completamente. Quando a escuridão caía, cambaleavam de volta às senzalas. Sem força para conversar, sem força para pensar. Só desabavam no chão e dormiam até o sino tocar novamente. Mas para algumas mulheres, a noite não trazia descanso, trazia outro tipo de terror. O barão Carlos tinha o costume de visitar a senzala depois que todos dormiam. Escolhia uma, apontava, e Severino a levava para um cômodo separado nos fundos da casa grande. O que acontecia lá, todos sabiam. Ninguém falava. E a vida continuava nesse ritmo infernal, dia após dia, ano após ano, geração após geração. Mas em 1856 algo mudou. Helena nasceu naquela fazenda 19 anos antes, em 1839. Sua mãe, Benedita, trabalhava como mucama na Casa Grande, servindo a falecida esposa do barão. Seu pai era um feitor português chamado Manuel, que morreu de febre amarela quando Helena tinha apenas 3 anos. Benedita nunca falou muito sobre Manuel para a filha. O que havia para falar? Ele nunca a reconheceu, nunca demonstrou afeto. Para ele, Benedita foi apenas mais uma conquista, mais um corpo disponível. Mas Manuel deixou uma marca em Helena que ninguém poderia ignorar. Aqueles olhos azuis penetrantes que contrastavam violentamente com sua pele negra e seus cabelos crespos volumosos. Quando criança, Helena não entendia por que as pessoas olhavam tanto para ela, por que as visitas da cidade apontavam e sussurravam, por que assim a antiga, esposa do barão, às vezes a encarava com uma mistura de pena e incômodo. Benedita tentava proteger a filha do jeito que podia. Ensinava Helena a sempre abaixar os olhos quando pessoas brancas falassem com ela, a nunca responder, a se tornar invisível. Seus olhos chamam atenção, Benedita dizia, segurando o rosto da menina entre as mãos calejadas. E atenção para gente como nós é perigo. Entende, menina? Helena entendia sem entender, mas obedecia. Aprendeu desde cedo a ler expressões, a antecipar humores, a desaparecer quando necessário. Inteligência afiada por necessidade de sobrevivência. Quando tinha 8 anos, começou a trabalhar na Casa Grande como ajudante de cozinha. Lavava panelas, descascava legumes, carregava água. As mãos pequenas ficavam rachadas de tanto contato com sabão grosso e água fria. Benedita trabalhava no mesmo espaço, e isso era um consolo. Mãe e filha se comunicavam com olhares. Um sistema próprio de sinais que dizia cuidado, ou aguenta firme, ou simplesmente eu te amo, sem que nenhuma palavra fosse dita em voz alta. A vida não era boa, mas era suportável. Helena tinha sua mãe. Tinha tia Josefa, a cozinheira-chefe, que às vezes escondia um pedaço de rapadura para ela. Tinha até alguns momentos de algo que quase parecia paz, quando a casa grande dormia e ela podia olhar pela janela e ver as estrelas.
Então, em 1852, quando Helena tinha 13 anos, a esposa do barão morreu de tuberculose. A Casa Grande entrou em luto. Tecidos pretos cobriram os espelhos. Missas foram rezadas. O barão trancou-se em seus aposentos por semanas. Quando emergiu do luto, estava diferente. Mais calado, mais duro. E começou a beber pesado todas as noites. Foi também quando suas visitas às senzalas começaram. Benedita percebeu a mudança antes de todo mundo. Começou a ficar ainda mais nervosa perto do barão, empurrando Helena sempre para trás quando ele aparecia. Mas um senhor de escravos não precisa de desculpas ou justificativas. Em 1854, quando Helena tinha 15 anos, Benedita começou a definhar. Febres altíssimas, tosse com sangue. O barão não chamou médico. Escravos doentes que não pudessem trabalhar eram deixados nas senzalas até se recuperarem ou morrerem. Helena roubava comida da cozinha, água limpa, qualquer coisa que pudesse ajudar. Dormia ao lado da mãe, segurando sua mão. Numa noite de julho, Benedita apertou a mão da filha com uma força surpreendente para alguém tão fraca. Você é mais forte que parece, sussurrou. Não deixa eles te quebrarem, promete. Prometo, mãe. Benedita morreu antes do amanhecer. Helena tinha 16 anos e estava completamente sozinha. Sem a proteção invisível que a presença de Benedita oferecia, Helena tornou-se mais visível, vulnerável. E aqueles olhos azuis, que antes causavam apenas comentários, agora atraíam outro tipo de atenção. O barão Carlos começou a pedir especificamente que Helena servisse o jantar, que levasse água para seus aposentos, que ficasse mais tempo na Casa Grande. Helena tentava obedecer à última lição da mãe. Não olhar nos olhos, tornar-se invisível. Mas como se tornar invisível quando alguém está decidido a te ver? Ela tinha 17 anos na primeira noite em que Severino bateu na porta da senzala depois de todos dormirem. O barão quer você. Helena sentiu o mundo desabar. Sabia o que isso significava. Todas sabiam. Quando tentou recuar, Severino agarrou seu braço com força suficiente para deixar marcas roxas. Não me faça te arrastar. Vai ser pior. O que aconteceu naquela noite na sala dos fundos da Casa Grande, Helena nunca contou para ninguém. Não havia palavras. Só dor e humilhação. E a sensação de que algo dentro dela havia morrido junto com qualquer ilusão de que sua vida pudesse melhorar um dia. Quando Severino a levou de volta para a senzala antes do amanhecer, Helena deitou na terra fria e percebeu que não conseguia chorar. Estava seca por dentro, vazia, mas era só o começo. As visitas se tornaram frequentes. 2, às vezes 3 vezes por semana. Helena aprendeu a desligar a mente, a ir para um lugar distante dentro de si mesma, onde a dor física não alcançava. Aprendeu a sobreviver fragmentada. Durante o dia, trabalhava mecanicamente. As outras mulheres sabiam mais o que podiam fazer. Oferecer solidariedade silenciosa através de olhares, de pequenos gestos. Tia Josefa às vezes segurava a mão de Helena quando ninguém via, apertava 3 vezes. Uma linguagem que dizia: você não está sozinha, aguenta, sobrevive. Mas então, no início de 1858, Helena percebeu que seu corpo estava mudando. Náuseas pela manhã, seios doloridos. E depois, confirmando seus piores medos, a ausência da menstruação. Estava grávida. E foi quando Dona Eulália, que havia retornado da corte alguns meses antes, descobriu. A explosão foi terrível. Eulália gritou com o pai, acusando-o de vergonha da família, de desonra. Mas a raiva dela não se voltou para o barão Carlos. Se voltou inteiramente para Helena. Essa peste acha que vai dar um herdeiro para esta casa, que vai substituir minha mãe. Helena quis gritar que não queria nada daquilo, que aquela gravidez era resultado de violência, não de escolha. Mas escravos não gritam com senhores, não se defendem, não têm voz. A partir daquele dia, a vida de Helena se transformou em tortura calculada. Eulália passou a exigir que Helena trabalhasse o dobro. Carregava baldes de água a escada acima. Lavava roupas na pedra do rio por horas, limpava os assoalhos de joelhos, grávida de 3, 4 meses, com a barriga crescendo. A comida foi reduzida à metade. Às vezes, Eulália simplesmente jogava a ração de Helena para os porcos na frente dela. Porca não merece comer na mesma tigela que gente? Severino, percebendo que tinha autorização tácita dos senhores, aumentou as surras, sempre evitando a barriga, mas marcando as costas, as pernas, os braços, chicotadas que abriam a pele e deixavam cicatrizes que Helena carregaria pelo resto da vida. À noite, Helena era forçada a dormir do lado de fora da Casa Grande, no chão de pedra da varanda exposta ao frio e à chuva. Sem coberta, sem proteção. E o barão? O barão Carlos simplesmente parou de visitar Helena. Agora que ela estava grávida, não tinha mais interesse. Deixou a filha torturá-la à vontade. Talvez até sentisse um alívio perverso de que Eulália tivesse encontrado um alvo para sua frustração. Helena sobreviveu aos meses seguintes em estado de autômato.
Acordava, trabalhava, apanhava, sobrevivia ao dia, dormia no chão frio, acordava de novo, repetia. Mas dentro dela, algo diferente crescia junto com o bebê. Não era esperança exatamente. Era algo mais primitivo, mais feroz, instinto materno misturado com raiva acumulada. A certeza absoluta de que ela faria qualquer coisa, para que sua filha não vivesse o que ela viveu. Então, numa tarde de agosto, quando estava com 6 meses de gestação, Helena ouviu uma conversa que mudou tudo. Estava limpando o corredor perto do escritório do barão quando a voz de Eulália ecoou pela porta entreaberta. E o que vai fazer quando essa coisa nascer, pai? Não se preocupe. A voz do barão Carlos estava fria, decidida. Assim que nascer, Severino se encarrega. Se encarrega como? O rio fica fundo nesta época. Crianças se afogam. Acidentes acontecem. Silêncio. Depois a voz de Eulália, quase entusiasmada. E ela? Vendo para uma fazenda em Minas. Tenho um contato nas minas de ouro. Precisam de trabalhadores, ela não volta. Ótimo. Não aguento mais ver aqueles olhos azuis. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede, mordendo a própria mão para não gritar. O mundo girou, mas quando parou de girar, quando o choque inicial passou, algo cristalino e frio se instalou em seu peito. Ela tinha 3 meses até o parto. 3 meses para encontrar uma saída, porque uma coisa ficou absolutamente clara naquele momento. Ela não deixaria matarem sua filha, e não morreria trabalhando até a exaustão nas minas de Minas Gerais. Esquecida, apagada, como se nunca tivesse existido. Se fosse para morrer, morreria tentando ser livre. E foi quando começou a planejar o impossível, a fuga. Helena sabia que pensar em fuga era pensar em morte. 9 entre 10 escravos fugitivos eram capturados em menos de uma semana. Os que não eram mortos na hora voltavam tão espancados que serviam de exemplo vivo do que acontecia com quem desafiava os senhores. Mas Helena também sabia que ficar significava a morte certa, dela e da criança. Então começou a observar. Não de forma óbvia, nunca óbvia, mas com aquela atenção afiada que anos de sobrevivência tinham ensinado. Observou que os feitores trocavam de turno às 10 da noite. Por cerca de 15 minutos, ninguém vigiava o caminho entre as senzalas e a mata. 15 minutos de brecha. Observou que os cães eram alimentados às 9h30. Restos de carne com farinha. Ficavam sonolentos depois de comer, menos alertas. João Crioulo, que às vezes ajudava-se a alimentá-los, confirmou isso com um olhar cúmplice quando Helena perguntou casualmente. Observou que a lua nova de setembro cairia numa quinta-feira. Escuridão total. Impossível rastrear pegadas sem luz. Mas observar não bastava. Precisava de ajuda, e pedir ajuda significava colocar outras vidas em risco. Se descobrissem que alguém havia ajudado uma fuga, a punição seria terrível. Açoites públicos, mutilação, até morte. Helena lutou com isso durante dias. Que direito tinha de pedir que outros arriscassem tudo por ela? Foi tia Josefa quem tomou a decisão por ela. Numa tarde, enquanto Helena descascava batatas na cozinha, a velha cozinheira sentou-se ao seu lado. Tinha quase 60 anos, cabelos completamente brancos, costas curvadas de décadas de trabalho. Tinha sido escrava desde que nasceu. Tinha visto 3 dos seus 5 filhos serem vendidos para outras fazendas quando crianças. Eu sei o que você está pensando, Josefa sussurrou, sem olhar para Helena. Está pensando em correr. Helena congelou, ia negar, mas Josefa continuou. Não nega e não desiste. Eu vou te ajudar. Tia, eles vão. Eu estou velha, menina. Já vivi demais nesse inferno. Mas você é nova. E essa criança? Josefa finalmente olhou para Helena e havia lágrimas nos olhos cansados. Essa criança merece viver livre, mesmo que seja só por um dia. Um dia livre vale mais que uma vida inteira acorrentada. Foi Josefa quem começou a guardar pequenas porções de comida. Farinha de mandioca embrulhada em folhas, rapadura quebrada em pedaços pequenos, carne seca, tudo escondido num buraco cavado debaixo do fogão de lenha. João Crioulo foi o segundo a se juntar ao plano. Escravo de ganho que o barão alugava para fazer entregas na cidade, João conhecia as estradas, os caminhos, os lugares perigosos. Tinha cerca de 40 anos, corpo magro e nervoso, olhos sempre alertas. Numa noite, depois que todos dormiram, João se arrastou até onde Helena deitava e desenhou um mapa na terra com um graveto. 3 dias de caminhada para o norte, sussurrou, sempre seguindo o riacho. Quando o riacho bifurcar, pega o braço da esquerda. Vai dar numa cachoeira. Atrás da cachoeira tem um caminho escondido que sobe a serra. E depois, se Deus quiser, você encontra o quilombo. Helena sentiu o coração disparar. Quilombo. Aquela palavra proibida, sussurrada apenas nos cantos mais escuros, carregava a promessa de liberdade e perigo em doses iguais. Existe mesmo,
Você tem certeza? João hesitou. Eu nunca vi. Mas ouvi histórias. Um entregador de uma fazenda vizinha disse que conheceu um homem que foi acolhido lá. Fica nas montanhas da Mantiqueira, bem escondido. Dizem que tem mais de 100 pessoas vivendo livres. Não era certeza. Era esperança baseada em rumores, mas era tudo que Helena tinha. Benedito, o ferreiro, foi o terceiro. Homem de poucas palavras, mãos enormes, sempre manchadas de fuligem. Ele ouvia tudo, falava pouco e via mais do que aparentava. Numa tarde, enquanto consertava ferramentas perto da casa grande, chamou Helena com um gesto discreto. Seus grilhões, disse sem rodeios. De noite eles te acorrentam? Helena assentiu. Desde que Eulália descobriu a gravidez, Severino prendia seus tornozelos com corrente e cadeado todas as noites. Vou afrouxar o rebite. Vai parecer firme, mas com força dá para abrir. Só não pode deixar ninguém ver antes da hora. Por que você está fazendo isso? Benedito ficou em silêncio por um longo momento, martelando ferro quente. Finalmente falou tão baixo que Helena mal ouviu. Tive uma filha uma vez, mesma idade que você, o filho do barão. Ele parou, a mandíbula tensa. Ela se enforcou com a própria saia. Tinha 15 anos. Não havia mais nada a dizer. Benedito voltou ao trabalho. 2 dias depois, quando Severino prendeu os grilhões em Helena, ela sentiu que estavam diferentes, mais frouxos, possíveis de remover. Mas ter um plano era diferente de ter coragem para executá-lo. Durante as semanas seguintes, Helena balançava entre determinação feroz e terror paralisante. À noite, deitada no chão frio da varanda, sentia a criança se mexer dentro dela e pensava: e se eu não conseguir? E se me pegarem? E se a criança nascer no meio da mata e morrer de frio? As punições de Eulália pioravam a cada dia. Agora, a Sinhá não se contentava apenas em sobrecarregar Helena de trabalho. Havia inventado humilhações refinadas. Forçava Helena a se ajoelhar e pedir desculpas por seduzir o barão. Fazia Helena comer no chão, como os cães. Numa ocasião, cortou o cabelo de Helena com uma tesoura cega, deixando tufos irregulares e feridas no couro cabeludo. Seus cabelos de negra feiosa. Achava que era bonita? Com esses olhos azuis roubados? Helena engolia a humilhação. Engolia a dor. Guardava tudo num lugar fundo onde estava construindo uma fogueira de raiva que um dia queimaria tudo. Severino, por sua vez, encontrava desculpas cada vez mais absurdas para usar Maria Cala-Boca. Helena varreu o chão? Não varreu direito. Trouxe água? Trouxe devagar. Olhou na direção errada? Insolência. As costas de Helena eram uma cartografia de dor. Cicatrizes sobre cicatrizes, algumas ainda abrindo antes de fechar completamente. À noite, quando finalmente conseguia dormir, o tecido da roupa rasgada grudava nas feridas. Pela manhã, quando se levantava, a roupa rasgava a pele de novo. Mas a barriga continuava crescendo. 7 meses. A criança se mexia com força agora. Pequenos chutes que lembravam Helena do porquê precisava suportar, do porquê precisava fugir. Foi num domingo, depois da missa na capela da fazenda, que Helena ouviu a conversa que acelerou tudo. Os escravos da fazenda eram obrigados a assistir à missa em pé, nos fundos da capela, enquanto o barão e Eulália sentavam nos bancos da frente. O padre, um homem gordo e indiferente, pregava sobre obediência e aceitação do sofrimento como vontade de Deus. Helena estava encostada na parede, tentando aliviar a pressão nas costas, quando viu Severino se aproximar do barão depois da missa. Patrão, sobre a negra. O que tem? Está perto de parir. Mais um mês, talvez menos. Ótimo, você sabe o que fazer. Assim que nascer, resolve isso discretamente. E depois fala com o Joaquim das Minas. Ele ainda está interessado em comprar? Está. Ofereceu 400 mil réis. Aceito. Quero ela fora daqui antes do fim do ano. Helena sentiu a náusea subir. 400 mil réis. Era quanto valia a sua vida. Menos que um cavalo bom. Menos que uma carruagem. E sua filha? Sua filha não valia nada. Seria afogada como gato indesejado. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou deitada no chão frio, sentindo a criança se mexer, tomando uma decisão final. Lua nova seria em 10 dias, quinta-feira, 23 de setembro de 1858. Ou fugia naquela noite, ou aceitava que ela e a criança estavam mortas. Não havia meio termo, não havia terceira opção. Os 10 dias seguintes passaram em câmera lenta e velocidade impossível ao mesmo tempo. Helena memorizou cada detalhe que João tinha desenhado na terra. 3 dias para o norte, seguir o riacho, bifurcação à esquerda, cachoeira, caminho atrás da cachoeira. Tia Josefa terminou de juntar as provisões. Não era muito, nunca seria muito, mas era o que podiam fazer sem levantar suspeitas. Farinha para 3 dias, rapadura, um pedaço pequeno de carne seca, uma cabaça velha para carregar água. Benedito deu o último toque nos grilhões. Agora, Helena conseguia removê-los sozinha.
desde que tivesse alguns minutos de privacidade e ninguém observando de perto. João conseguiu, através de contatos, um trapo de pano grosso que Helena poderia usar como manta. Não protegeria muito do frio da serra, mas era melhor que nada. E então chegou o dia. Quinta-feira, 23 de setembro de 1858, véspera da lua nova. Helena acordou como todos os dias, com o sino tocando às 4 da manhã. Trabalhou como todos os dias, carregando, limpando, aguentando. Apanhou como todos os dias, porque Severino encontrou motivo. Ela respirou alto demais, ou algo igualmente absurdo. Mas por dentro, Helena estava diferente. Estava desperta de uma forma nova. Cada som era mais nítido, cada cor mais vívida. Era como se seu corpo soubesse que esta seria a última vez fazendo aquilo tudo e quisesse gravar cada detalhe. Ao entardecer, tia Josefa entregou a Helena um embrulho pequeno. Vai com Deus, menina. E quando essa criança crescer, conta para ela que teve gente que acreditou que vocês mereciam ser livres. Helena abraçou Josefa. Não conseguiu falar. A garganta estava fechada demais. João passou por ela carregando lenha e sussurrou sem olhar. Lua nasce só depois da meia-noite hoje. Escuridão total até lá. É sua melhor chance. Benedito não disse nada. Só segurou o ombro de Helena por um segundo ao passar. Um gesto que dizia tudo. A noite caiu. Helena foi acorrentada como sempre. Severino estava de mau humor, o que significava que apertou os grilhões com mais força que o necessário. Mas Helena sabia que eles afrouxariam com pressão. Deitou no chão da senzala. Esperou. Ao redor, corpos exaustos caíam no sono rapidamente. Roncos. Respirações pesadas. O cheiro conhecido de suor e desespero. Helena esperou. Contou respirações. 1.000, 2.000, 3.000. Lá fora, ouviu os passos dos feitores mudando turno. 10 da noite. Esperou mais 15 minutos, trabalhando silenciosamente nos grilhões, pressionando, torcendo, a pele dos tornozelos sangrando com o esforço. E então, com um clique baixo que soou como trovão nos ouvidos de Helena, o grilhão se abriu. Ela congelou. Alguém tinha ouvido? Alguém acordou? Silêncio. Só roncos. Abriu o segundo grilhão. Pegou o embrulho que Josefa havia escondido debaixo de um monte de palha. Levantou-se devagar, cada músculo tenso. A porta da senzala não tinha tranca por dentro. Para que trancariam pessoas que já eram prisioneiras? Helena a empurrou de leve. A madeira velha rangeu. Ela congelou de novo. Esperou. Nada. Abriu mais. O ar frio da noite entrou. E com ele, algo que Helena não sentia há muito tempo. Possibilidade. Deu um passo para fora, depois outro. A terra estava gelada sob seus pés descalços. Olhou ao redor. O céu estava negro, sem lua, sem estrelas. Nuvens cobriam tudo. Perfeito. Os cães estavam quietos, sonolentos depois da alimentação. A casa grande estava escura, todos dormindo. Os feitores estavam no posto do lado oposto. Helena começou a caminhar, devagar, controlado, em direção à linha de árvores que marcava o início da mata. 50 metros, 40, 30. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos na fazenda podiam ouvir. 20 metros, 10. Ela alcançou a primeira árvore, encostou nela, respirou. Tinha conseguido. Tinha saído da senzala, mas isso era apenas o começo. Olhou para trás uma última vez. A fazenda Campos Verdes, onde tinha nascido, onde tinha vivido 19 anos de inferno, onde tinha perdido tudo, onde não perderia mais nada. Virou-se e mergulhou na escuridão da mata. A fuga tinha começado. Helena correu. Não sabia bem para onde, ainda não. Só sabia que precisava colocar distância. Quanto mais distância, melhor. A mata fechada engoliu ela completamente. Galhos chicoteavam seu rosto. Raízes ameaçavam derrubá-la. A barriga de 7 meses tornava cada movimento mais difícil, mais lento. Mas Helena não parava. Correu até não conseguir respirar, até as pernas tremerem, até o gosto de sangue na boca. Então parou. Encostou numa árvore grossa. Tentou controlar a respiração que vinha em soluços desesperados. Ouviu. A floresta estava viva de sons noturnos, grilos, sapos, algum animal se movendo na folhagem, mas nenhum som humano. Nenhum grito de alarme, nenhum latido de cães. Ainda não tinham percebido. Helena forçou suas pernas a se moverem de novo. Mais devagar agora, mais controlado. Precisava encontrar o riacho. João tinha dito. Sempre para o norte, seguindo o riacho. Mas como saber onde era o norte no escuro total? Ela lembrou. Musgo. Musgo cresce no lado norte das árvores. Passou a mão nos troncos até sentir a textura úmida e irregular. Ali. Norte. Caminhou. E caminhou. E caminhou. Não sabia quanto tempo tinha passado. 1 hora? 2? Na escuridão total, o tempo perdia significado. Então ouviu. Água corrente. O riacho.
Helena quase chorou de alívio. Tropeçou na direção do som até sentir a água gelada nos pés. Ajoelhou-se, bebeu com as mãos em concha. A água estava tão fria que doía nos dentes, mas era a coisa mais doce que tinha provado na vida. Encheu a cabaça, comeu um pedaço pequeno de rapadura. Precisava conservar as provisões. Então, seguiu pela margem do riacho, sempre para o norte, como João tinha instruído. A noite começou a clarear. Primeiro um cinza imperceptível, depois tons de azul profundo. Finalmente, as primeiras faixas douradas no horizonte. O amanhecer mais bonito que Helena tinha visto, porque era o amanhecer da liberdade, mas também significava perigo. Com a luz, poderiam rastreá-la. E foi quando ouviu, ao longe, o som que fez seu sangue gelar. Latidos. Os cães tinham encontrado seu rastro. Helena olhou para trás. Através das árvores, ainda longe, mas se aproximando, viu tochas, vultos de homens montados, e aquele som inconfundível de cães farejadores latindo excitados. Tinham descoberto. E vinham atrás dela. O pânico bateu como uma onda. Helena quis correr desesperadamente, mas forçou-se a pensar. Correr às cegas de dia seria burrice. Deixaria rastros óbvios. Os cães alcançariam em horas. Precisava do rio. A água confunde o faro dos cães. Todos sabiam disso. Helena entrou no riacho. A água gelada subiu até seus joelhos, depois até a cintura. A correnteza puxava forte. Ela precisava de toda a sua força para se manter de pé, segurando o embrulho de comida acima da água. Caminhou o rio acima. A água era sua aliada agora. Cada passo dentro da correnteza apagava seu cheiro, confundia o rastro. Caminhou assim por horas. Os pés ficaram dormentes de frio. As pernas tremiam de esforço. A barriga pesava como pedra. A criança dentro dela se mexia desconfortável, como se sentisse o perigo. Aguenta, minha filha. Aguenta mais um pouco. Os latidos ficavam ora mais próximos, ora mais distantes. Os cães perdiam o rastro na água. Os homens os levavam de volta, tentavam novamente. Helena ganhava minutos preciosos a cada vez que isso acontecia. Mas sabia que não podia ficar no rio para sempre. Estava ficando fraca. O frio penetrava nos ossos. Se não saísse logo, morreria de hipotermia antes de os cães a alcançarem. Quando o sol estava alto, devia ser meio-dia, Helena viu algo. Uma cachoeira à frente. Não, duas cachoeiras. O rio se dividia em dois braços. A bifurcação. João tinha falado disso. Esquerda. Helena pegou o braço esquerdo. A correnteza ficou mais forte. Pedras escorregadias. Ela quase caiu 2 vezes, conseguiu se segurar no último segundo. A cachoeira rugia à frente. Helena saiu da água. Escalou as pedras ao lado da queda d'água. O corpo todo doía. Mas chegou ao topo. E ali, exatamente como João tinha descrito, estava a cachoeira maior. A água despencando de uns 10 metros de altura, caindo numa piscina natural cercada de pedras cobertas de musgo. Helena desceu com cuidado até a base. Olhou atrás da cortina de água. Tinha um espaço ali. Uma espécie de gruta escondida pela própria cachoeira. Entrou. O som da água era ensurdecedor, mas protetor. Ninguém a ouviria ali dentro. E o cheiro da água mascararia completamente seu rastro. Desabou no chão de pedra, tremendo, encharcada, exausta. Comeu outro pedaço de rapadura. Bebeu água. Tentou não pensar enquanto estava com frio, enquanto a dor sentia, enquanto estava assustada. Lá fora, ouviu vozes. Distantes, mas distintas. Os cães perderam o rastro no rio. Separa o grupo. Metade segue rio acima, metade para o outro braço. A voz de Severino. Helena reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Ela não vai longe. Está prenha, fraca. Vamos achar antes do anoitecer. Passos de cavalo se afastando, os latidos diminuindo. Helena respirou. Tinha ganhado tempo, mas não muito. Esperou na gruta até o sol começar a se pôr. Então saiu, encharcada de novo pela cachoeira, e procurou o caminho escondido que João tinha mencionado. Estava ali, quase invisível, uma trilha estreita que subia a serra por trás de rochas e vegetação densa. Helena começou a subir. Cada passo era uma agonia. As contrações leves que tinha sentido durante o dia estavam ficando mais fortes, mais frequentes. Não, ainda não. Era cedo demais. Ainda não, filha. Aguenta, só mais um pouco. A noite caiu completamente. Helena continuou subindo no escuro, usando as mãos para tatear o caminho. Caiu 1 vez, 2, 3, sempre levantava. Subiu a noite inteira. Quando o amanhecer chegou, seu segundo amanhecer livre, estava numa altitude muito maior. Podia ver a fazenda lá embaixo, pequena como miniatura. Fumaça subindo das chaminés. E podia ver também os homens, ainda procurando. Severino não desistia. Helena encontrou outra gruta, maior desta vez. Entrou. Estava tão exausta que desabou e dormiu instantaneamente. Acordou com dor. Não dor nas costas ou nas pernas. Dor diferente. Dor profunda, rítmica,
que vinha em ondas cada vez mais próximas. Contrações. Verdadeiras. Não. Não agora. Ainda não. Mas o corpo não negocia, não pede licença. O trabalho de parto tinha começado. Helena entrou em pânico. Estava sozinha, numa gruta, no meio da serra, sem parteira, sem água limpa, sem ajuda. Respirou. Forçou-se a pensar. Mulheres davam à luz sozinhas há milhares de anos. Ela conseguiria. Precisava conseguir. As contrações ficaram mais fortes, mais próximas. Helena rasgou a saia, preparou trapos. Achou uma poça de água da chuva na gruta, bebeu, molhou os trapos. A dor era inacreditável, pior que os chicotes, pior que qualquer coisa que tinha sentido. Mas não gritou. Mordia o próprio braço para não gritar, porque gritar significava denunciar sua posição. As horas se arrastaram. Dia virou tarde, tarde virou noite. E então, quando a lua começou a nascer no 8º dia desde sua fuga, Helena sentiu a vontade incontrolável de empurrar. Empurrou, e empurrou, e empurrou. E finalmente, num último esforço que arrancou dela um gemido sufocado, sentiu a criança escorregar para fora. Silêncio. Silêncio terrível. Depois um choro. Fraquinho primeiro, depois mais forte. Helena pegou a criança, limpou com os trapos molhados. Cortou o cordão com os dentes. Trouxe-a pequena para o peito. Era menina. Como ela sabia que seria? Tinha olhos azuis, como ela. Esperança, Helena sussurrou. Seu nome é Esperança. E foi quando ouviu os latidos, muito próximos agora. Tinham encontrado? Helena olhou para a entrada da gruta. Amanhecer começando. Luz fraca, mas suficiente para ver vultos se aproximando. Severino, 6 homens com ele. Capitães do mato, rifles, facões, cães puxando nas correntes. Helena se levantou. As pernas mal a sustentavam. Estava sangrando ainda do parto, fraca, exausta, mas pegou 2 pedras afiadas que encontrou no chão da gruta, uma em cada mão. Severino apareceu na entrada, viu Helena, sorriu, aquele sorriso cruel que ela conhecia tão bem. Fim da linha, neguinha. Você deu trabalho, admito, mas acabou. Helena não respondeu, só olhou para ele. E Severino viu algo nos olhos azuis dela que o fez hesitar um segundo. Não era medo, era ódio puro, concentrado, mortal. O barão mandou trazer você viva, mas se resistir, não prometemos nada. Severino deu um passo para dentro da gruta. Helena avançou, rápida apesar da fraqueza. A pedra na mão direita cortou o rosto de Severino, abrindo um talho fundo da testa até a bochecha. Severino gritou. Os outros homens avançaram. Helena lutou. Lutou como nunca tinha lutado. Com as pedras, com as unhas, com os dentes. Feriu 2 capitães do mato antes de ser derrubada. Mãos brutas a seguraram. Severino, o rosto sangrando, ergueu o chicote. Você vai pagar por isso, vagabunda. Vou arrancar sua pele tira por tira. Ele ergueu Maria Cala-Boca acima da cabeça. E foi quando o tiro soou. O som ecoou pela serra como trovão. Severino congelou. Olhou para baixo. Sua camisa estava ficando vermelha. Sangue. Muito sangue. Mais tiros. Um dos capitães do mato caiu. Depois outro. Os homens largaram Helena e correram para fora da gruta, procurando cobertura. E então Helena viu. Homens descendo a encosta. Negros, pardos. Alguns brancos pobres. Armados com rifles, facões, lanças. Vestidos com roupas remendadas, mas livres. Quilombolas. O tiroteio foi breve, mas intenso. Os capitães do mato, em inferioridade numérica e sem expectativa de emboscada, correram. Subiram nos cavalos e fugiram serra abaixo. Severino tentou segui-los, mas estava ferido demais. Caiu a 3 metros da gruta. Ficou lá, sangrando, gemendo. Um dos quilombolas, um homem alto de barba grisalha e cicatriz na testa, entrou na gruta. Viu Helena no chão, a criança chorando ao seu lado. Você está segura agora, irmã. Bem-vinda ao quilombo da Serra Verde. Outros quilombolas entraram. Uma mulher mais velha, parteira, imediatamente começou a cuidar de Helena. Limpou, enfaixou, trouxe água limpa. Lá fora, Helena ouviu Severino gritar. Vocês vão pagar por isso. O barão vai trazer o exército. Vão queimar esse quilombo até não sobrar nada. O homem da barba grisalha saiu. Helena ouviu sua voz, calma e firme. Volta lá e conta para o seu barão que o tempo de vocês está acabando. Cada vez mais de nós estamos fugindo. Cada vez mais estamos nos organizando. E um dia, num futuro que você não vai viver para ver, não vai existir mais senhor e escravo nessa terra. Vai existir só gente. Agora some antes que eu mude de ideia sobre te deixar vivo. Passos cambaleando. Severino fugindo. Helena deitou de volta. A parteira colocou Esperança em seus braços. É menina? É. Nome? Esperança. A parteira sorriu. Nome bonito. Nome de quem acredita no amanhã.
Helena olhou para a filha, olhos azuis abertos, olhando para ela. Viva, livre. A gente conseguiu, Helena sussurrou. A gente conseguiu e pela primeira vez em anos chorou, não de dor, de alívio. Os meses seguintes no quilombo da Serra Verde foram de cura, física e emocional. Helena aprendeu que a comunidade tinha cerca de 120 pessoas, famílias inteiras, crianças nascidas livres, velhos que tinham escapado décadas atrás e nunca mais foram encontrados. Plantavam mandioca, milho, feijão, criavam galinhas e porcos, caçavam na mata, viviam. Helena recuperou forças. As feridas das costas cicatrizaram, embora as marcas permanecessem para sempre. Esperança crescia forte, mamava bem, ganhava peso. À noite, sentada perto da fogueira com outras mulheres, Helena ouvia histórias. Histórias de fugas, de resistência, de senhores cruz que tinham recebido alguma forma de justiça. E contou sua própria história, que se espalhou, de quilombo em quilombo, de senzala em senzala. A história de Helena, a escrava de olhos azuis que fugiu grávida, lutou contra 7 homens armados e sobreviveu para criar sua filha em liberdade. A história inspirou outras fugas. Na fazenda Campos Verdes, nos 6 meses seguintes à fuga de Helena, mais 15 escravos desapareceram. Alguns foram capturados, outros conseguiram chegar a quilombos. O Barão Carlos nunca se recuperou do golpe. Sua autoridade estava quebrada. Seus escravos não o temiam da mesma forma. A fazenda entrou em declínio. 3 anos depois, em 1861, ele teve um derrame e ficou paralítico. Morreu 2 anos depois, amargo e falido. Dona Eulália teve que vender a fazenda para pagar dívidas. Casou-se tarde e sem amor com um comerciante que a tratava mal. Morreu sozinha aos 52 anos, sem filhos, sem amigos, esquecida. Severino? Severino ficou marcado para sempre pelo talho no rosto que Helena abriu. Perdeu a visão do olho esquerdo. Foi demitido da fazenda por incompetência. Passou o resto da vida como capanga de 3ª categoria, bebendo cachaça barata e contando histórias exageradas de seus dias de glória. Morreu numa briga de bar aos 60 anos, esfaqueado por um desconhecido por causa de uma dívida de jogo. Helena viveu. Viveu muito. Permaneceu no quilombo da Serra Verde até 1888, quando a abolição finalmente chegou. Tinha 50 anos naquele dia histórico. Quando recebeu a notícia, não comemorou. Só disse. Demorou. A Esperança cresceu forte, inteligente, alfabetizada. Aos 7 anos já sabia ler melhor que muitos adultos. Aos 15, era professora das crianças mais novas do quilombo. Casou-se aos 19 com um carpinteiro livre, homem bom que a tratava com respeito e amor. Tiveram 4 filhos, todos livres desde o nascimento. Depois da abolição, Helena e Esperança desceram da serra. Foram morar numa cidade pequena no interior. Helena trabalhou como cozinheira, depois como doceira famosa na região. Sua cocada virou lenda local. Vivia numa casa simples, mas sua. Dormia numa cama com colchão. Nunca mais foi açoitada. Nunca mais foi propriedade de ninguém. Morreu em 1903, aos 64 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos, todos livres. Esperança segurou sua mão até o fim. Você foi a mulher mais corajosa que já existiu, mãe. Não fui corajosa, filha. Só fiz o que qualquer mãe faria. Escolhi você. Sempre escolheria você. As últimas palavras que Helena disse foram: ninguém é propriedade de ninguém. Nunca foi. Nunca será. E fechou os olhos azuis pela última vez. Mas a história de Helena não foi única. Não foi exceção. Por todo o Brasil, durante os séculos de escravidão, houve centenas, milhares de Helenas. Mulheres que resistiram, que fugiram, que lutaram, que se recusaram a aceitar o inaceitável. A maioria não teve final feliz como Helena. A maioria foi capturada, torturada, morta. Seus nomes foram apagados. Suas histórias nunca contadas. Mas todas, absolutamente todas, foram heroínas. Porque escolher dignidade num sistema desenhado para destruir sua humanidade é o ato mais revolucionário possível. A escravidão no Brasil durou 358 anos. De 1530 a 1888. Quase 4 séculos. Cerca de 5 milhões de africanos foram sequestrados e trazidos à força para este país. 5 milhões. Deixa esse número afundar. 5 milhões de vidas roubadas, famílias destruídas, identidades apagadas. E quantos senhores de escravos foram punidos por tortura, estupro, assassinato? Quantos? Quase nenhum. Porque o sistema foi desenhado para protegê-los. As leis, a igreja, a sociedade, tudo conspirava para manter a escravidão funcionando. E as consequências disso chegam até hoje. Na desigualdade racial, no racismo estrutural, na dor que ainda marca tantas famílias. Por isso, contar a história de Helena importa. Porque ela nos lembra de 3 verdades fundamentais.
Primeira, por trás de cada estatística existem pessoas reais, com nomes, rostos, sonhos. Helena não era número, era mãe, era filha, era ser humano com direito à dignidade. Segunda, resistência sempre existiu. Sempre. Nos quilombos, nas pequenas rebeliões diárias, nas fugas, nas recusas silenciosas, ninguém aceitou pacificamente a escravidão. Lutaram, com tudo que tinham. Terceira, a liberdade não foi dada, foi conquistada. Com sangue, suor, lágrimas e vidas. A abolição não veio de bondade dos senhores. Veio da luta incansável de pessoas escravizadas que se recusaram a ser propriedade. Helena viveu. Criou sua filha, viu bisnetos crescerem livres. E essa é a verdadeira vitória. Não vingança sangrenta, não ódio eterno, mas sobrevivência, dignidade, memória, porque ninguém conseguiu tirar de Helena sua humanidade. Tentaram, falharam. Os olhos azuis que a tornaram alvo de obsessão foram os mesmos olhos que olharam para Severino sem medo. Os mesmos que olharam para a esperança com amor infinito. Os mesmos que se fecharam em paz aos 64 anos, livres. Se você chegou até aqui, se esta história te tocou de alguma forma, faz uma coisa por mim. Aperta o like, não por mim. Pela memória de Helena e de todas as Helenas que resistiram. Compartilha este vídeo, porque estas histórias precisam ser contadas, precisam ser lembradas. Não podemos deixar que sejam apagadas de novo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda semana trago histórias reais de resistência, coragem e dignidade humana. Me conta nos comentários. Você conhecia esta história? Tem algum ancestral que lutou contra a escravidão? Qual parte mais te impactou? Quero ler cada comentário. E me diz, que outras histórias de resistência você quer que eu conte? Sugestões de próximos vídeos são sempre bem-vindas. Esta foi a história de Helena, a escrava de olhos azuis que escolheu liberdade. Que sua memória nunca seja esquecida. Que sua coragem inspire cada um de nós a defender a dignidade humana, sempre. E que nunca, jamais, esqueçamos. Ninguém é propriedade de ninguém. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. E lembra, história não é passado morto. História é memória viva que nos ensina a construir um futuro melhor. Tchau, gente. Fica com Deus.